Olá pessoal, como vocês estão? Eu tô vendo que a visibilidade do nosso canal tem aumentado, mesmo sem eu ter postado nada, e eu fico muito feliz por isso. Mas eu não poderia deixar de trazer conteúdos, mas ultimamente eu tenho gravado conteúdos lá no meu Instagram, o @cleilson136. Lá você vai ver algo relacionado com isso e há muitas leituras que fazemos durante o dia. Vá lá, dê uma olhadinha no Rios, nos stories e se der vontade, siga-nos lá. Hoje eu quero falar sobre a importância da pregação expositiva para a saúde da igreja. A pregação expositiva ela é desprezada no meio pentecostal e é muito falada no meio reformado. Mas o fato dela ser muito falada no meio reformado, isso quer dizer que ela é muito pregada no meio reformado? Em algumas igrejas, sim. Mas o que seria então um sermão expositivo? Um sermão expositivo, segundo o James Braga escreveu no seu livro Como Preparar Mensagens Bíblicas, é um sermão que tem origem no texto e todas as suas teses e subteses ou tópicos e subtópicos dependem completamente daquele texto. Mas você pode usar textos bases para se apoiar seus tópicos e subtópicos de qualquer parte da Bíblia, contando que você explique o que aquele texto está falando. O reverendo Hernandes Dias Lopes fala que pregar um sermão expositivo se baseia em três verbos, que são ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. E isso é fantástico. O sermão expositivo ele não é de origem atual. Os apóstolos já pregavam um sermão expositivo. Se você pegar a sua Bíblia e em Atos 2, Pedro vai pregar expositivamente falando a respeito da vida, morte e ressurreição de Cristo. Se você for ver Paulo nas suas viagens missionárias, você verá Paulo pregando sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Paulo, por muitas e muitas vezes, usou a lei até chegar a Jesus para explicar que aquele Jesus que eles desprezaram era o Messias que havia sido anunciado no Novo Testamento. Paulo, por ser judeus, pregavam nas sinagogas, mesmo que aquilo provocasse grandes polêmicas. Pois bem, ao longo do tempo nós tivemos grandes pregadores expositores da palavra, como foi George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, como foi Martin Lloyd Jones, como é hoje Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Jonas Madureira, Heber Campos Júnior, John Piper, assim como foi também o pentecostal John Wesley. Então, nós temos vários exemplos de pregações expositivas. Mas todo aquele que prega na igreja consegue pregar um sermão expositivo? Não. O que nós temos hoje são a maioria das pregadores ou das pregações tiradas da internet, com ideias da internet. Pregadores eles não se colocam para estudar um pouco e isso vai prejudicando aos poucos a igreja. Isso prejudica a igreja porque aquela igreja vai crescer sem nenhuma espiritualidade. Eu já participei de igrejas onde eles tinham uma grande preocupação na ornamentação da igreja, em preocupação se aquelas pessoas queriam permanecer na igreja. Eu já estive de várias igrejas que o pastor pregava uma palavra e a mulher dele dizia para ele não pegar mais no pé daquele jeito. Já ouvi relatos de pastores que pregaram sobre o pecado de Davi e foram lá ser corrigidos para pregar sobre a outra parte de Davi. Mas que tipo de pregações é essas que tem no nosso meio? As pregações têm que agradar os homens? O lado bom da pregação é que ela não vai desagradar sempre. Não, nem sempre. Mas nós temos certeza que a pregação expositiva ela vai falar com os ouvintes. Pregação expositiva nada mais é do que expor o que Deus falou na sua palavra para o povo judeu e para nós também nos dias de hoje. Pregação expositiva é vital para a vida da igreja. A pregação expositiva ela é necessária e é a única pregação que deveria ser aceita. Ah, Cleilson, mas eu não posso pregar sermão temático? Pode. Você pode pregar um sermão temático expositivo. O tipo de pregação que eu defendo, você não precisa explicar os originais, você não precisa
perder muito tempo explicando em minúcias aquele texto. Isso a gente faz quando a gente quer entender o que a gente vai pregar. No nosso estudo nós fazemos as exegeses e as hermenêuticas. Mas na hora da pregação nós temos que adaptar a nossa pregação ao povo para que ele entenda da melhor forma possível. O povo precisa entender o texto. O povo não precisa pular, o povo não precisa falar em línguas estranhas. O povo precisa entender o texto. E o que nós precisamos pregar para o povo entender o texto? Richard Dawkins, puritano e grande reformador, disse: se nós pregarmos somente a Cristo povo, teremos pregado tudo a eles. A pregação expositiva tem a centralidade na pessoa de Cristo. Vida, morte e ressurreição. Que voltemos às nossas origens, que voltemos a pregar sermão expositivo, que voltemos a falar da palavra de Deus assim como ela é, e que não venhamos adaptá-la ao povo. Um grande abraço, siga o nosso canal, fale do nosso canal aí para as outras pessoas e vamos aprender cada dia mais.